Muito bem, lição número 3, a lição que fala sobre o chamado de Deus para a missão. Se olharmos para o pensamento cristão dessa semana, podemos deduzir o seguinte, que a lei nos remete ao Evangelho, para que possamos ser justificados. E o Evangelho nos remete de volta à lei para indagarmos qual a nossa missão, já que estamos justificados. É um círculo vicioso assim do bem. Ou seja, somos salvos, isso nos leva para a lei nos leva para a graça nos leva para a missão, e assim cumpriremos aquilo que Deus deseja de todos nós. Por isso, o verso para meditação nessa semana, para memorização, está em Atos capítulo 1, verso 9, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Deus está nos chamando para um trabalho assim que nos movimente em nossa família, em nosso bairro, em nosso município, em nosso estado e, por fim, até mesmo em todo o mundo. Por isso, Deus nos chama para sairmos da zona de conforto, para evangelizarmos o mundo. Um missionário que estava assim em um país do Oriente Médio, ele foi muito perseguido, ele questionou Deus: Senhor, por que essa perseguição? Eu sou teu servo. E esse missionário acabou indo para a Índia. Chegando lá, ele descobriu uma quadrilha que adorava a deusa Kalimata, pois ele entregou um folheto a um dos membros da quadrilha sem saber que era um membro da quadrilha. Dias depois, esse membro da quadrilha parou o missionário no meio da rua e disse: escuta, você me deu um folheto do dia. O que significa aquele folheto? O que quer dizer aquilo sobre Jesus Cristo, a salvação? O missionário, sem saber, explicou para o jovem que aquilo representava a salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz, o Deus do céu, que viera de forma miraculosa, nasceu de uma virgem e se tornou homem, trabalhou com as pessoas, ministrou curas, pregou, por fim morreu na cruz, ressuscitou e foi para o céu. O rapaz ficou boquiaberto. Ele nunca tinha ouvido falar de uma história tão bonita, tão importante. E esse homem fez isso por quê? Comecei a dizer: para nos salvar você, salvar a mim. Olha, esse jovem, ele pertencia a uma quadrilha de mais de 50 elementos, pois ele influenciou os seus amigos a estudarem a Bíblia e pelo menos 45 deles se tornaram cristãos. Uma coisa impressionante. Aí aquele missionário descobriu por que ele tinha sido perseguido lá naquele país do Oriente Médio. É porque Deus queria que ele atuasse na Índia, para que ele pudesse trazer salvação àqueles corações. Muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem conosco, mas Deus está nos colocando assim fora da nossa zona de conforto, para que nós possamos atingir outras pessoas que precisam do poder do Evangelho. No princípio da história da humanidade, Deus permitiu o dilúvio para acabar com a maldade humana e para que uma nova geração surgisse da família de Noé. Mas tempos depois, essa nova geração já estava assim sendo absorvida pelo mal. Eles tentaram construir a Torre de Babel e Deus teve que dispersá-los para que eles pudessem então ir para todos os cantos, cumprindo assim o propósito divino de habitação e civilização. No tempo de Abraão, ele foi chamado para habitar em outro lugar diferente do seu lugar de origem. E ele seria assim o pai de uma grande nação, a nação de Israel, a nação preparada por Deus para ser o parâmetro para outras nações. Depois esse povo acabou distorcendo assim a sua adoração, acabando indo cativo para a Babilônia. Em Babilônia, Deus levantou pessoas fiéis, cativos que davam um testemunho maravilhoso, como Daniel, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e até mesmo outras pessoas anônimas que a Bíblia não registra. Com isso, nós podemos ver que Deus está sempre chamando, convocando pessoas para serem cooperadores da missão. Jesus, por exemplo, não ficou apenas em sua região. Ele foi para as regiões de Tiro e Sidom, para a região de Decápolis, para a Galileia, para outros lugares, assim, para ministrar curas e pregar o Evangelho e o Reino de Deus. Depois, quando ele assim morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. Foi então que ele disse: vocês devem pregar em Jerusalém, depois da minha partida, depois vocês preguem em Samaria, na Judéia, depois até os confins da terra. Diante disso, os discípulos não podiam fugir dessa responsabilidade. Em nosso tempo, Deus nos confia também uma missão para advertir o mundo sobre a segunda volta de Jesus.
Se nós não o fizermos, Jesus disse, se vocês não falarem, as próprias pedras clamarão. E essas pedras podem ser pessoas que nem sequer servem a Deus. E Deus vai utilizá-las para pregar o Evangelho se nós não o fizermos. Então temos uma grande responsabilidade. No livro Caminho a Cristo, página 116, Ellen White escreveu o seguinte, Deus conta com cada um de nós, porque em cada um de nós, filho de Deus, Ele nos envia como sendo uma carta para o mundo ler. Ele manda, por nosso intermédio, uma carta à família, para a cidade, para a rua em que moramos. Habitando nós no mundo, nós temos que promover o Evangelho, mostrar que Jesus é um grande Salvador. Caminho a Cristo, página 116. Isso quer dizer que, mesmo que nossa área de atuação seja apenas em nossa rua, em nossa família, Deus deseja que anunciemos às pessoas o seu maravilhoso amor. A lição dessa semana vai assim nos convocar para um chamado para a missão. E temos que aceitar o desafio, porque Deus está contando conosco. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção nessa semana no estudo que iremos fazer. Com certeza vai, assim, sensibilizar o nosso coração. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.